Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 255, Ezequiel de 31 a 33. Bora lá? Ezequiel 31. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: Quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, antes um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto e o seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Os seus rios corriam ao redor de onde estava plantado e enviava os seus canais para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto do que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos, e os seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com os seus ramos espalhados, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os juníperos conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo, e com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: porque ele cresceu e se tornou muito alto, alcançando o topo acima da folhagem espessa, e se orgulhou da sua altura, eu o entreguei nas mãos do governante das nações para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais violenta das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Os seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Os seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram da sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram nos seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra entre os homens mortais, com os quais descem à cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando o fiz descer à sepultura com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, os seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Este é o Faraó, com todas as suas hordas, declara o soberano Senhor. Ezequiel 32. No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoem o lamento a respeito do Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se nos seus riachos, agindo e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei à superfície do campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se.
Espalharei a carne sobre os montes e encherei os vales com os seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue até o cume dos montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todos os luminares que brilham nos céus escurecerei sobre você, e trarei escuridão sobre a sua terra, declara o soberano Senhor. Perturbarei o coração de muitos povos, quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos se espantem a seu respeito e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, cada um deles tremerá de medo sem parar, por amor à própria vida. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei muitos do seu povo caírem à espada de poderosos, da mais violenta das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho, junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem elameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem e farei os seus riachos fluírem como azeite, declara o soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão, por causa do Egito e de todas as suas multidões. Elas o entoarão, declara o soberano Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, com aqueles que descem a cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. Do interior do Sheol, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Assíria está ali com todo o seu exército. Está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos que caíram à espada. Os seus túmulos estão nas profundezas da cova, e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Suportam a sua desgraça com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com toda a sua multidão em torno do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu pavor havia se espalhado na terra dos viventes. Por isso eles suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova. Jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor dos seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam pavor na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com as suas armas de guerra, cuja espada foi posta debaixo da cabeça deles? O castigo das suas iniquidades está sobre os seus ossos, porque eram o pavor dos guerreiros na terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, os seus reis e todos os seus príncipes. A despeito do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham.
Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada, declara o soberano Senhor. Embora eu o tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada, declara o soberano Senhor. Ezequiel 33. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem dos seus territórios para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio, para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Filho do homem, diga ao povo de Israel: é isto que vocês estão dizendo. As nossas ofensas e os nossos pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como, então, poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem, voltem dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando na sua justiça, fizer o mal, nada será lembrado das suas ações justas. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se eu disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e direito, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, agir segundo os estatutos que dão vida e não fizer mal algum, certamente viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e direito, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, morrerá por causa disso. Se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, viverá por assim proceder. No entanto, ó povo de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. No quinto dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem pela manhã. Assim, foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então, esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem, contudo possuiu a terra. Mas nós somos muitos. Com certeza, receberemos a terra como propriedade. Então, diga a eles que assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra?
Vocês confiam na espada, fazem coisas detestáveis, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Tão certo como eu vivo, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas detestáveis que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, os seus compatriotas estão conversando sobre você perto dos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: Venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para que eles, desculpem, de fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar bem um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Já vou colocar um primeiro resumo, daquele que eu sempre coloco, naquele padrãozinho de desenho. Aqui no final do vídeo, deve estar aparecendo aí no card. Eu espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.